Como uma economia de recursos propõe o fim do uso do dinheiro, é normal questionar quem vai trabalhar se não existe pagamento em dinheiro. Primeiro, é preciso deixar claro que esta não é uma proposta como na economia de mercado, que precisa da maior parcela da população que esteja trabalhando em alguma função, senão o sistema entra em crise. Ao contrário da proposta de uma economia de recursos que pretende automatizar a maior parte da mão de obra, seja para realizar trabalhos manuais, que exigem esforço físico, como trabalhos intelectuais, que exigem muito esforço da mente, que devem ser realizados por máquinas, robôs e programas de computadores e inteligência artificial. Caso essa fosse uma proposta que precisasse de 100% da sociedade adulta trabalhando de forma voluntária, isso realmente seria difícil. Só que não, será necessário apenas poucas pessoas trabalhando de forma voluntária, e a porcentagem pode variar dependendo da tecnologia que já existe e que ainda irá evoluir ainda mais com o passar dos anos. Portanto, a maioria das pessoas da sociedade não vai precisar trabalhar em funções que serão consideradas obrigatórias para o sistema funcionar. A maioria das pessoas poderão trabalhar, transformar as suas atividades que hoje fazem apenas por poucas horas do dia, nas poucas horas vagas, como hobby, ou profissionais que não ganham a vida com a sua atividade de maior prazer, pois precisam ocupar outras funções durante o dia para ter renda, poderão transformar as suas atividades que mais gostam em suas atividades principais. Porém, irá precisar de uma minoria de pessoas trabalhando para dar suporte para as máquinas e para realizar funções que as máquinas ainda não podem fazer. Isso significa que, para uma economia de recursos funcionar, precisa de um pequeno grupo de pessoas que estejam dispostas a realizar trabalhos voluntários, sem receber salário em dinheiro, pois essa é uma proposta que propõe o fim do uso do dinheiro. Mas sim, haverá pessoas dispostas a trabalhar de forma voluntária, sem pagamento em dinheiro. O primeiro fator é o fato que hoje, dentro da economia de mercado, em todas as partes do mundo, já existem milhares de pessoas que realizam trabalhos voluntários em diversas áreas, sejam elas na área da saúde, na área da educação, na área de assistência social e também realizam trabalhos de forma voluntária na área de lazer, de esporte, cultura, na área ambiental, de cuidado com o meio ambiente, entre outras causas que as pessoas acreditam para defender uma determinada ideologia. Portanto, se mudarmos para uma economia de recursos, essas pessoas, mesmo essas pessoas, não vão deixar de existir no mundo inteiro, desaparecendo. Ao contrário, elas vão continuar existindo. E essa minoria de hoje, dentro da economia de mercado, poderão continuar realizando trabalhos voluntários, cada uma na área em que mais se identificam, da mesma forma em uma economia de recursos. O segundo fator é a educação. Com o fim do dinheiro, e as pessoas não vão mais estudar para escolher profissões para ganhar dinheiro. Então, deve existir uma mudança no sistema educacional em todos os níveis, desde o ensino de educação infantil, médio e fundamental, ensino técnico e universitário. O sistema educacional em uma economia de recursos deve ser formatado para mostrar a importância da preservação do meio ambiente, do conhecimento científico e da tecnologia como forma para auxiliar a humanidade e da cooperação entre os povos para o melhor convívio em sociedade. E deve existir um ensino que estimule as pessoas a realizar atividades que elas mais gostam de se fazer e se identificam, para que assim, quando chegarem na idade de conclusão do curso e se formarem, seja no ensino técnico ou universitário, elas estejam aptas para trabalhar em funções essenciais que irão ser necessárias para a manutenção e o pleno bom funcionamento do sistema. E quem deve ser responsável pela essa reforma educacional? É claro que devem ser profissionais capacitados da área de educação. E para que esse novo sistema educacional seja estimulante, ele deve ser focado na realização de mais atividades e experiências práticas do que teóricas. Pois, diferente do modelo atual, que somos obrigados a decorar textos enormes e realizar fórmulas de cálculos complexos, que muitas vezes não utilizamos em nossas vidas, pois muitas vezes nem utilizamos em nossas vidas depois que saímos da escola, esse novo ensino, ao contrário, deve utilizar menos teoria e mais prática, desenvolvendo a aptidão individual de cada aluno para que faça sentido e tenha motivos e razão para estudar. Ou seja, cada aluno deve ter acesso a diversas disciplinas e à medida que ele vai caminhando para o fim do curso, ele vai sendo direcionado para a especialização e formação em alguma atividade que ele mais se identifica, que será fundamental para o funcionamento do sistema em uma economia de recursos, como por exemplo, áreas que envolvam questões ambientais, tecnológicas e científicas, como funções de gestores ambientais, robótica, programadores, técnicos de TI, médicos, cientistas, físicos, biólogos e etc. Ou seja, o ensino deve se preparar as pessoas para que elas sejam formadas em áreas estratégicas que vão ser úteis para o bom funcionamento de uma economia de recursos. É claro que, da mesma forma que hoje, ao completar o ensino
que hoje chamamos de fundamental, cada aluno deve ser livre para decidir qual atividade deve seguir e qual profissão pretende se formar, mesmo que seja fora das áreas essenciais para o sistema, e até mesmo não se formar em nenhuma área, ou outra área que atividade que ele mais se identifica, que não exige nenhuma formação acadêmica. Mas dentro do que hoje chamamos de ensino médio e ensino fundamental, que são considerados ensinos básicos obrigatórios que todos os pais devem estimular os seus filhos a estudar em todas as fases de um ensino, devem envolver também questões ambientais, tecnológicas e científicas, que devem ser inclusas junto com as outras matérias normais que já existem hoje, que devem fazer parte dessa nova grade do ensino em uma economia de recursos. E aqueles alunos que optarem por uma formação de um curso técnico ou universitário, mesmo que ao fim do curso, após formado em algum curso técnico ou universitário, ele não venha logo de cara trabalhar na função de sua formação, pois o sistema não exige que todo mundo trabalhe, esteja trabalhando, empregado, e mesmo que essa função que ele queira esteja ocupada em sua cidade e ele não quiser trabalhar em outra cidade, ele pode ficar na sua como uma espécie de reserva, pois quando precisar de alguém capacitado, essas pessoas poderão se colocar à disposição para o trabalho e farão isso porque escolheram aquela função por satisfação e estímulo do ensino na época que estiveram estudando ao longo de sua vida escolar, que deve fazer sentido em toda a sua trajetória, ou seja, não mais um ensino que nos obriga a aprender coisas que nunca vamos utilizar em nossas vidas, mas um ensino que faça sentido para satisfazer as nossas necessidades individuais e pessoais de cada pessoa e ao mesmo tempo ser útil para a vida em coletividade dentro da sociedade. O terceiro fator que fará as pessoas se voluntariarem para o trabalho são as necessidades vitais. Vamos supor, por exemplo, que em uma cidade precise de um gerente de produção para gerenciar as máquinas automatizadas para realizar a produção de alimentos de uma cidade de uma população de 900 mil habitantes. Partindo da hipótese absurda de que em um universo de 9 mil pessoas em idade adulta adequada para trabalhar, ninguém queira se voluntariar para o trabalho nessa função. Se isso acontecer, todos os moradores dessa cidade vão passar dificuldades na alimentação. O mesmo vale para outras áreas vitais, como de saúde, áreas de energia ou qualquer outra área que seja vital para o bem-estar humano. Portanto, as necessidades impostas por uma determinada questão vital para a sociedade fará com que sempre tenham pessoas voluntárias dispostas a trabalhar, pois eles não vão querer passar necessidades ou prejudicar os seus familiares e as pessoas que gostam. E para que existam profissionais capacitados para o trabalho, por isso o fator educação, citado anteriormente, é fundamental, pois no momento que necessitar de alguém com formação técnica e acadêmica, as cidades devem ter pessoas capacitadas para ocupar alguma função vital para a vida humana. Por isso, o ensino em todas as fases deve preparar as pessoas, e assim como hoje, cabe aos pais e familiares educarem e incentivar os seus filhos a importância dos estudos para o bem deles próprios, para que assim eles não passem necessidades. Então, em uma economia de recursos, é necessário que todos tenham algum tipo de conhecimento básico ou alguma formação especializada em alguma área estratégica durante o período de ensino obrigatório, mesmo que depois ele siga para outra profissão que não seja essencial para o sistema, pois se necessitar de algum profissional em alguma área específica, sempre terá alguém capacitado para cumprir alguma determinada função, ou seja, não é necessário que todo mundo trabalhe em uma função obrigatória essencial para o sistema de uma economia de recursos possa funcionar, mas é muito importante que todos tenham acesso à educação de qualidade, conhecimento e estudo, formando uma reserva de pessoas aptas e capacitadas com potencial para quando alguma área vital da sociedade necessitar, sempre exista alguém pronto para exercer alguma função essencial. Portanto, as necessidades e exigências de as pessoas trabalhando em algumas funções vitais para o bem-estar delas próprias e das pessoas que gostam, fará com que sempre exista alguma pessoa disposta a trabalhar para não passar necessidades. O quarto fator que fará as pessoas se voluntariarem para o trabalho será a redução na jornada de trabalho, pois com o fim do dinheiro, muitas profissões que hoje só existem por causa do sistema com o dinheiro, da economia de mercado, deixarão de existir.
e terão muitas pessoas sem ocupação. Então, numa economia de recursos, quando precisar de algum profissional para exercer alguma função essencial que depende do funcionamento do sistema, terão muitas pessoas disponíveis para poucas vagas, já que a maior parte dos trabalhos serão das máquinas. E assim elas poderão revezar em pequenos turnos de trabalho, de horários, e ninguém precisará trabalhar muito tempo em uma função que eventualmente não seja de agrado da maioria, mas que seja obrigatória para alguém exercer para o bem-estar de todos e da sociedade. Ao contrário de muitas funções da economia de mercado que são inúteis para o bem-estar da sociedade, mas que precisam existir para garantir o sustento do trabalhador. Em uma economia de recursos, as funções consideradas obrigatórias serão úteis para a sociedade, serão aquelas que são úteis para a sociedade e fará sentido para a vida das pessoas trabalharem algumas horas de sua vida, diferente de hoje, onde a maioria passa a maior parte do tempo da sua vida, do dia, em atividades que não fazem nenhum sentido para a vida delas, ou para a sociedade, mas são obrigadas a trabalhar para ter dinheiro, para se sustentar e sustentar a sua família. Ao contrário, em uma economia de recursos, onde elas deverão trabalhar menos e em funções que façam sentido. E utilizando o exemplo do gerente de produção de alimentos no fator anterior, em uma cidade ou 1 milhão de habitantes adultos, a probabilidade de apenas uma pessoa querer se voluntariar para essa função é baixa, e devem ter mais de uma pessoa nesse universo de milhões de pessoas que queiram se sentir úteis para contribuir com a sociedade. Mas vamos supor que apenas 10 pessoas sejam voluntárias para essa vaga, para ocupar um turno que exige, por exemplo, 12 horas de trabalho. Esses 10 gerentes de produção podem revezar, cada um trabalhando apenas poucas horas de forma voluntária. E o exemplo desse gerente de produção vale para qualquer outra função que seja obrigatória, ou seja, a possibilidade de trabalhar poucas horas do dia e ainda fazer as pessoas se sentirem úteis para a sociedade é mais um fator que fará com que as pessoas trabalhem de forma voluntária, até em funções que não sejam tão agradáveis de se fazer, por trabalhar poucas horas do dia. O quinto fator que fará com que existam pessoas que queiram trabalhar de forma voluntária é a satisfação e o prazer de fazer o que gosta. Pessoas que gostam de temas relacionados à tecnologia, ciência e meio ambiente, entre outras questões vitais para a vida humana, mas que dentro de uma economia de mercado muitas vezes não podem trabalhar por causa de alguma crise econômica que gera desemprego, e muitos especialistas de engenheiros e técnicos têm que ocupar outras funções que não gostam, e também muitas pessoas que não tiveram condições financeiras para estudar, para trabalhar no que gostam, acabam tendo que trabalhar em funções que não gostam, apenas para ganhar dinheiro para sobreviver, ou por querer ganhar muito dinheiro para ter uma vida melhor. E por isso, nessa economia de mercado, eles precisam sim de um incentivo em forma de salário para suportar ficar horas do dia fazendo trabalhos chatos, estressantes, que detestam. Ao contrário, em uma economia de recurso, poderão se dedicar a maior parte do tempo de seus trabalhos que mais sentem satisfação e prazer de se fazer. E esse será o pagamento delas, a satisfação e o prazer de fazer o que gostam, e não trabalhar em funções que detestam apenas para ganhar dinheiro, ou por obrigação de mudar de profissão por causa de alguma das diversas crises da economia de mercado. Ao contrário, em uma economia de recursos, isso terá um fim, e as pessoas realmente vão trabalhar em funções essenciais porque gostam do que fazem. Se essa pessoa é um professor, uma professora, eles não vão ensinar com má vontade ou desmotivado por estar ali só para ganhar dinheiro e completar a renda, trabalhando 3 turnos estressados para ter salário porque ganha pouco. Somente vai exercer essa profissão realmente quem tem prazer de ensinar, da mesma forma que um médico ou uma médica não vão atender com má vontade ou desmotivado, por estar ali só por ter uma profissão que dá dinheiro, fazendo diversos turnos para ter hora extra para ganhar mais, mas estará ali porque realmente tem vocação para a medicina e assim por diante. Uma economia de recursos só vai se colocar à disposição para o trabalho voluntário quem realmente tem vocação e gosto e prazer de exercer uma profissão. O sexto fator, e não menos importante, que fará com que existam pessoas voluntárias será o interesse nos benefícios. O ser humano é um ser que age por interesse, o interesse nos benefícios que o novo sistema irá oferecer, livrando as pessoas de dívidas bancárias e dívidas como as lojas para pagar contas e boletos e carnês, fará com que todos
terão acesso gratuito a produtos e serviços em um sistema tecnológico e ecológico que valoriza a vida e pacífico, pois com o fim do dinheiro, a maioria dos crimes que existem hoje relacionados ao dinheiro terão um fim. Então, terão pessoas dispostas a trabalhar de forma voluntária pelo interesse em manter os benefícios os benefícios para ela própria e para sua família. Portanto, as pessoas não estarão trabalhando apenas por um contra-cheque que tem um valor limitado, que lhe permite ter um certo padrão de vida, que muitas vezes não é bom, dependendo da faixa salarial que a pessoa ganha em uma economia de mercado. Ao contrário, em uma economia de recursos, elas vão trabalhar para manter um alto padrão de qualidade de vida, em um sistema que oferece acesso gratuito a produtos e serviços, de modo que elas possam satisfazer todas as suas principais necessidades com qualidade, em uma sociedade ecológica, saudável, que valoriza a vida, pois esse é um pagamento muito melhor que uma determinada quantia em dinheiro, que nos limita a nossa vida a um padrão pré-determinado, que muitas pessoas estão fadadas a viver somente dentro de uma determinada classe social, e que geralmente a maioria são os mais pobres. Ao contrário, em uma economia de recursos, todos poderão ter um alto padrão em qualidade de vida, e é isso que é um dos motivos mais suficientes para que existam pessoas que queiram trabalhar de forma voluntária para manter esse sistema funcionando. O sétimo fator é o histórico do trabalho da humanidade. O ser humano sempre trabalhou desde quando saiu das cavernas, ao ser caçador-coletor. Depois trabalhou na plantação, na agricultura, na agricultura de subsistência. Depois trabalhou antes do dinheiro ser inventado no sistema de trocas, onde muitos trabalhavam em troca de produtos ou serviços. O tempo passou e teve a triste história do trabalho escravo, presente em várias regiões do mundo. E até hoje, dentro do sistema de uma economia de mercado, tem muita exploração no trabalho humano, em algumas atividades, e mesmo quem não trabalha em condições ruins, somos todos escravos do dinheiro. Mas, ao contrário de tudo isso, em uma economia de recursos, com o fim do dinheiro, a maior parte dos trabalhos serão realizados por máquinas. E finalmente a humanidade poderá se emancipar do trabalho, fazendo aquilo que gosta, sem medo de ser mandado embora ou ficar desempregado, aguentando calado a assédio moral ou realizar trabalhos insalubres e chatos e burocráticos que não gostam, para ganhar uma determinada quantia em dinheiro. Ao contrário, as pessoas vão trabalhar porque realmente querem e têm interesse em realizar determinada atividade, por prazer. E como a história da humanidade mostra, nós seres humanos sempre trabalhamos, mesmo antes do dinheiro, em condições ruins. Então não há motivos para acreditar que o ser humano vai deixar de trabalhar com o fim do dinheiro em uma economia de recursos, onde terá condições muito melhores com a proposta de automação da maior parte dos trabalhos, tanto os trabalhos que exigem muito esforço físico, como os intelectuais. E poderia citar outros fatores como resposta, mas definitivamente, respondendo à pergunta do vídeo, quem vai trabalhar em uma economia de recursos sem receber pagamento de salário, são pessoas que já trabalham hoje de forma voluntária. São pessoas que irão trabalhar para manter o sistema funcionando, pelo interesse nos benefícios que ele vai oferecer. São pessoas que vão trabalhar para não passar necessidades ou não deixar que falte nada para os seus familiares. São pessoas que irão receber uma educação que estimula a sua aptidão e gosto particular, suas qualidades. São pessoas que se colocarem à disposição para trabalhar apenas poucas horas do dia, para se sentirem úteis perante a sociedade. São pessoas que irão trabalhar naquilo que gostam e sentem prazer. E como todas as outras pessoas ao longo da história da humanidade, sempre trabalharam e sempre vão trabalhar, independente do sistema econômico, pois o trabalho é uma característica natural do ser humano. E para saber mais sobre o tema de uma economia de recursos, para quem ainda não assistiu, vejam os vídeos da minissérie Mudança, que eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.